Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou o Wellington Dias, aqui comigo Alberto Slage. Na nossa mesa de hoje, grandiosíssima Cleusa Sakamoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o pessoal estiver assistindo. Cleusa, prazer ter você aqui. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui, né, para esse bate-papo tão instigante. Vamos conversar sobre muita coisa, né, Alberto? Sim, muita coisa. olha, eu tô aqui. Porque afinal de contas ela é engenheira, não é isso? Ah, é engenheira? Você percebeu que eu fui direto e não apresentei, né? É verdade. Ela é técnica de informática. Ah, é? Também? Engenheira técnica de informática? Não? Nossa, eu já começo assim estrambelhado e não apresento, né? A professora doutora psicóloga Cleusa Sakamoto. E não é somente professora e psicóloga, né? Uma estudiosa também do meio da comunicação e psicologia da comunicação e muitas outras coisas, né, Cleusa? Tem bastante coisa que a gente tenta conhecer, né? Tenta, né? Porque parece que a gente nunca sabe o suficiente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre que sabe pouco, né? Tudo sei que nada sei, saber que nada sei. Sei algo, né? Sei algo. Aí. Pois é. Na educação desde quando, Cleusa? Olha, eu tenho... Vou ter que contar a minha idade. Fiz, olha só. Mas não tem problema. Ela é mais nova do que eu, você sabe. Eu estou na educação há 30 e pouquinhos, né? Tô sempre nessa área. 34 anos, né? Poxa vida. Quer dizer, fez 10 anos, já engatou. Olha só, precoce, não? Precoce, totalmente precoce. Eu acho que a pergunta que eu vou começar é uma pergunta sempre polêmica, né? Toda vez que a gente ouve as pessoas falam, vou fazer psicologia, tem sempre uma zoeira ali, falando, tô fazendo psicologia porque precisa de psicólogo, né? Por que fazer psicologia, Cleusa? Por que você fez e hoje por que fazer? Tá. Bom, por que eu fiz? Porque eu sou uma curiosa do ser humano. Tá? Então, eu queria muito responder algumas perguntas. Tirar as dúvidas ali, né? Sim, tá? Então... eu acho que a gente escolhe uma profissão por uma busca pessoal, né? Eu acho que o profissional sempre passa pelo pessoal. E eu tinha muitas perguntas sobre quem é o ser humano, por que isso, por que daquilo, né? E então eu fui fazer psicologia. Eu tinha outras opções, por exemplo, jornalismo. Olha só. E foi muito bom fazer psicologia. Não era engenharia. Foi muito bom porque eu consegui tirar algumas dúvidas que eu tinha e me tornei um ser humano melhor. Fiz aqui em São Paulo. Sim, eu fiz na USP. Né? E eu acho que o curso me ajudou a não só compreender melhor o ser humano, mas também a trazer caminhos, né, para eu me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que sem psicologia não teria feito, né, certos caminhos, né? Que bom, traz aquelas reflexões, né, de se conhecer. Mas você puxou uma coisa bem interessante, que assim, quando a gente escolhe uma profissão, né, essa galera que está assistindo a gente agora está ali, acabou de sair do ensino médio, tem aquela pressão da faculdade, e escolher profissão, como é que é? Você escolheu fácil, pelo visto. Não foi fácil. Não foi? Nunca é fácil. Falando... Achei que era só comigo. Não, e falando hoje, né, olhando para trás, é fácil falar. Claro. Mas não é fácil escolher. Né? Então nunca foi fácil escolher profissão, viu, gente? Em casa aí, ó. Nunca foi fácil escolher profissão. E para ninguém, tá? Eu acho que não tem exceção, né? Mesmo aqueles que dizem assim, eu vou ser médico porque meu pai é médico. Sim. Isso também não é fácil. Tem muito disso, né? Que a influência ali do... meu pai é médico, eu vou ser médico. Isso também é uma pressão familiar também. Acaba representando uma pressão. Ou o contrário, né? Eu conheço pessoas, indivíduos, filhos de médicos... Deus me livre. Né? Nossa, meu pai não tem vida, minha mãe não tem vida, né? Sim. Então, claro, a família influencia muito, né? Para bem ou para escolher a profissão dos pais ou para negá-la, né? Isso. Eu acho que ainda mais quando você vê o sofrimento ali, né? Essa questão da falta de tempo, né? De tudo. A galera tá buscando, eu acho que profissões cada vez mais humanas, eu acredito. Embora a gente ainda tenha muito... Pessoal, a busca pelo dinheiro vai ser eterna, pelo visto, né? Eu acho que está bem pulverizado. Hoje, aliás, né?
falar de realidade hoje, eu acho que é bem difícil. Que é. Ah, é? Por quê? Por que é Porque difícil? nós estamos vivendo um momento, né, muito rico de mudanças, Tá. né? A gente nunca teve a realidade que a gente tem, essa situação, né, do mundo concreto e o mundo virtual Tá. transformou a nossa visão de mundo assim de uma maneira nunca vista, tá? E por conta dessa nossa vida em 2 planos, Sim. né? Eu acho que o mundo está muito mais complexo. Além de, nós temos avanços, né? Sim. Muitos avanços em muitas áreas. Então, viver hoje, eu acho que é um desafio maior Nossa, do que alguns anos atrás. por conta dessa quantidade de Sim, a quantidade de informações. Tanto que eu acho Eu achei que... que estava mais fácil. Não, está mais fácil porque você tem ferramentas. Mas você precisa estar bem e saber usar as ferramentas. Estar bem é uma É, o coisa. estar bem, É, estar bem é a entrar parte nisso. difícil, né? A gente vai Sim, perguntar isso né? já, esse estar bem. Então É. vamos considerar assim. No passado, Uhum. a gente pode pôr a distância que vocês quiserem, né? Nós tínhamos outros desafios. Tá. Talvez até de uma sobrevivência diante de um meio natural hostil. Ok. A coisa foi mudando, a gente foi se equipando. Hoje nós temos muitos equipamentos, Sim. mas não é simples manuseá-los, né? Uhum. Não é simples ter acesso a eles, né? Nem todo mundo, né, tem acesso a muitas ferramentas tecnológicas. O que é Tá, importante realmente. é frisar, né? Porque bom, às vezes a gente conversa aí, principalmente com alguns alunos, o pessoal acha que o núcleo São Paulo é a realidade de todo mundo. Não é. sim. Não é. Não, aqui o tempo anda mais rápido. Pois é. Tudo é mais complexo. Roberto, com 16 anos, né? Você vê, ó, barba branca. Então, eu acho que é até interessante, né, a gente fazer essa análise, porque nós estamos falando de uma condição humana muito peculiar, né? Mais avançada, mais arrojada, mas que também exige mais das pessoas, né? Uhum. Então, por exemplo, né, continuando com o assunto da escolha da profissão, Sim. é até mais difícil escolher hoje, né? Mas por ter muitas informações para escolher ou por ter muitas opções para escolher? Eu acho que por ter muitas informações, por ter muitas opções e por estarmos num processo de mudança intenso. Tá. Existe uma discussão Uhum. de que daqui 10 anos nós não teremos várias das profissões que existem. Ah. Não vão existir mais, né? Como qual, por exemplo? Alguma assim que já tá na mira, fala, essa daqui já tá fadada a acabar. Olha, por exemplo, né? Hoje... Podcasters, essa acabou. Ô, droga. Não, talvez isso até tenha... A gente tem até chipzinho na cabeça para facilitar a conexão. Você que tá aí no futuro agora, deixa nos comentários para dizer se você já tá com chip na cabeça. Pois Não, é. Na verdade, por exemplo, né, hoje, qualquer serviço de atendimento às pessoas é informatizado. Sim. Ah, sim. Você entra no menu, você não fala com as pessoas, quer dizer, você não fala com nenhuma pessoa, Uhum. e você Máquinas, né? navega ali por um menu até chegar onde você precisa. Isso quando chega de A Exato! depender do serviço, você nunca chegará. Exatamente, porque esses menus, né, eles, embora sejam inteligentes, né, eles não são padronizados. Tá. E nós não somos nada padronizados. Ainda bem. Né? Acho que isso, Sim. Então, por exemplo, né, essa função, este serviço de atendimento ao cliente, né, está informatizado, ou seja, não tem mais o lugar de trabalho para um ser humano. E esses lugares, né, essa virtualização ou essa mudança toda, é uma coisa negativa? Não é negativo. Porque isso obriga aquele indivíduo que trabalhava nesse posto a procurar, né, se aperfeiçoar, aprender outras coisas. Aliás, a gente deveria ter como lema
sempre aprender, né? Com certeza. Eu acho isso assim, embora eu seja professora e esteja puxando a brasa para a minha sardinha, né? Mas eu acho que aprender deveria ser o lema de todo mundo. Aprender o tempo inteiro, durante toda a vida, né? A minha provocação nessa pergunta vem por conta dessas discussões que a gente tem agora, que as pessoas falam, mas vai acabar a profissão, vai acabar a profissão. E a gente até discutiu isso no outro podcast. Falei, puxa, legal, quando foi a última vez que você foi no chapeleiro? O chapeleiro acabou, o sapateiro acabou, as pessoas precisaram. Aí, de vez em quando, eu recebo umas pancadas porque o pessoal acha que eu estou defendendo modernização e tirando o emprego. Eu vejo de um outro jeito, exatamente isso. Temos que aprender, porque eu já fui encanador, eletricista, pedreiro, chaveiro, já fui um monte de coisa. E fui aprendendo. Mas também eu entendo que tem uma dificuldade das pessoas entender as novas tecnologias, né? Então, claro, porque elas são sofisticadas, tá? Não é só apertar o interruptor, liga, desliga, né? Sim. Você se insere num mundo multiverso, certo? Palavra do momento. Então, sim. Realmente. Então, veja, não é simples. Só que também a gente poderia pensar, né, que há uma certa atitude do ser humano, né, de achar que quando eu crescer... E aí, quando você cresce, vira adulto, você acha que já acabou. Entendeu? E se você... Sim, quando eu crescer eu quero ser criança. Você termina a faculdade e fala, graças a Deus eu não preciso mais estudar, né? Tem muito disso. Sim, tem muito disso, muito. Então, a eterna síndrome de quando eu crescer, não é? E aí a pessoa fica adulta, né? Tem uma profissão, se estabiliza na profissão e acha que a vida é aquilo. Você vai, trabalha, volta e faz alguma atividade de entretenimento e a vida é isso. A vida, então, né, é uma concepção de vida. Para mim, a vida é uma descoberta, tá? Intensa, intermitente, infinita, né? Todo dia aprendendo um pouco. Todo dia aprendendo coisas novas, né? E aí você não se estagna, né? Então... Mas algumas pessoas não buscam justamente essa estagnação, trabalhar ali naquela empresa, ficar ali, se aposentar. É aquele processo, né? Trabalhar, juntar, comprar sua casa própria, né? Aquelas metas. Aliás, essas metas nem sei se elas existem ainda, né? Casa própria. Já está mudando. Eu, assim, do pouco contato que eu tenho com jovens, ou até os meus amigos. Claro. E até os meus amigos, jovens. Essa ideia de comprar a casa própria, de trabalhar na mesma empresa por 30 anos. Agora que a gente se aposenta com 90, mas enfim, né? Se aposentar, né? Você acha que vai aposentar. Enfim, já não é no mesmo lugar, no mesmo posto de trabalho, fazendo a mesma coisa, já não existe, pelo menos o que eu vejo neles, não. E você não acha que isso também vem por conta dessa desconstrução de que o sobrenome das pessoas eram profissões, né? O Alberto Sapateiro, o Wellington Mecânico. Então, isso que o Alberto falou de não ter mais essa construção de a longo prazo também vem por isso, né? Que não tem mais essa identidade. Eu sou, ou eu não sou, eu estou. E sim. Então, eu acho que isso é um avanço. Porque essa história de eu sou o sapateiro, eu sou a costureira, né? É relativo, né? Eu faço isso, eu não sou. É bem diferente, né? Você até pode, por uma força de expressão, falar, né? Eu sou professora. Mas você não pode levar o pé da letra e achar que aquilo é tudo no seu eu. Né? O eu é uma entidade imensa. O eu é tudo, inclusive as coisas ruins. Nossos defeitos, né? Nossas dificuldades, tá? Então, a profissão, claro, tem um peso enorme na nossa vida. Aliás, nós trabalhamos 2/3 do nosso tempo. Então, a profissão é importantíssima. Esqueci de fazer essa conta, estou trabalhando demais. Nossa, 2/3. Aquele só? 2/3 da nossa vida, né? Muita coisa, muito tempo de trabalho. E como você está lembrando, Alberto, como a gente está vivendo mais, né? Essa vida produtiva pode se ampliar muito, tá? Então, a profissão tem um peso enorme na nossa vida, né? Porque a gente se relaciona com o mundo
via também, né, essa atividade que é a profissão. Só que a gente não pode confundir as coisas, né? Tá. A profissão é um aspecto de você, não você um aspecto da profissão, né? Tá? Até porque, senão entra naqueles casos, né, que a pessoa entra numa profissão, Sim. né, entra no emprego, eu não vou dizer profissão, né, mas entra no emprego achando que aquilo é a profissão. Ela entrou com 18 anos para ser a pessoa ali da metalúrgica. Só que a pessoa nunca se sentiu bem, né? Porque a pessoa é envolvida, tem um quê de artes. Só que se sai dali, pelo menos era assim no meu tempo, a pessoa fala, puxa, largou o emprego, você daí não quer saber nada da vida, né? Eu acho que era muito mal entendido essa questão, né, Cleusa? Então, mas isso está mudando, né? Porque nós estamos ficando mais flexíveis, tá? Porque o mundo, né, oferecido dessa maneira multimídia, né, ele faz a gente pensar que, peraí, será que eu não estou estagnado? Só que eu acho que aí tem um risco de ir para o extremo oposto. Que seria? Que essas pessoas que não se contentam com nada e ficam tentando mudar o tempo inteiro. Tá? Eu acho assim. Então, hoje, os valores estão mudando, né? A gente pensa em bem-estar. Qualidade de vida é uma coisa que está ficando bem presente. Sim. Tá? Importante. Então, eu já não quero só trabalhar, me matar para ganhar dinheiro, né, para comprar, tá? Mesmo que sejam aqueles bens que dão segurança, como uma casa, né? As pessoas estão pensando diferente. Viajar. Viajar. Né? Ou também, né, ter uma estabilidade de outra forma. A estabilidade já não está naquela casa própria que não sai do lugar, mas está na tua condição de pessoa preparada para enfrentar a vida, né? Eu acho assim, se você tiver, sabe, se tiver cuidado em construir tua profissão de uma maneira, sabe, a sempre estar atualizado, a saber por que você gosta daquilo, a dedicar o seu tempo de uma maneira equilibrada, eu acho que você talvez comece a sentir a estabilidade dentro de você e não na casa que está lá. Tá? Por isso não preciso comprar a casa. A estabilidade está em mim, não na coisa. Isso, sim. Não importa o que eu faça, eu estou estabilizado. Sim. É claro que ter uma casa própria tem várias vantagens, né? Sim. A gente, não pagar o aluguel, né? Então você não tem esse gasto. Sim. E aí você pode destinar o gasto do aluguel para uma outra coisa. Viajar de novo. Restaurantes. Sim, shows. Exato. Teatro, Exato. né? Teatro, isso aí. É importante. Né? Então, mas tudo é relativo, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ver a vida com esse olhar aberto, sabe? Né? Você falou ali de se encontrar, de estar estabilizado. Hoje, no nosso momento atual, que idade mais ou menos, ou que idade média essas pessoas... Idade média... Qual a média de idade que essas pessoas estão encontrando essa estabilidade nos dias de hoje? Olha, eu acho que todo mundo está demorando mais. Tanto que a gente tem uma discussão de que a adolescência está chegando nos 30 e poucos, né? Acho que eu sou adolescente aí. E tem muita gente de 25 anos se denomina adolescente. Nossa! Nossa, eu já ouvi várias vezes. Poxa. Então, Cleusa, eu que sou adolescente, e a pessoa tem 24, 26 anos. Aí eu digo, né? Sei, Então tá bom, né? Então, mas se a gente pensar que a adolescência é transição, talvez tenham pessoas, sim, seguramente, que socialmente ainda estão em transição. Biologicamente não, né? Já está um ser humano formado, né? Tá? Já tem uma identidade mais ou menos configurada, porém, socialmente, ainda está estudando, ainda não se achou na vida, né? Então, e essa demora da adolescência se dá por conta dessas coisas que a gente tem discutido mesmo? Então, dificuldade de aceitar, de escolher uma profissão, dificuldade de encontrar uma estabilidade.
Tudo isso tem feito a adolescência esticar? E a complexidade do mundo. Que é o que eu ia perguntar, né? Essas exigências do mundo também não estão causando esse Sim. retardo Não existe ser humano destituído de ambiente humano. Não existe, né? Se a gente fala de ser humano, tem que pensar que tem um mundo humano. Aliás, a gente só se torna humano dentro de um ambiente humano. Tá. Isso vai para aquelas pessoas que dizem que não precisa conviver com ninguém, né? Realmente precisamos. Sem convivência com o outro, a gente nem se humaniza. A gente vira um ser biológico, né? Cheio de instintos, ponto. Deus me livre. Pois é. Né? Então, o mundo, claro, tem uma grande influência sobre isso. Depois a globalização, que eu acho que é um assunto muito importante. Né? O mundo globalizado trouxe uma percepção das coisas muito diferentes. Né? E é muito interessante, porque há um tempo atrás, né, uma pessoa de outro país era estranho para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Hoje não, né? A gente está se familiarizando com esse mundo global, né? De todo mundo, saber de todo mundo o tempo inteiro, né? Conhecer culturas, né? Não é só saber que existe, mas Isso. participar muitas vezes da cultura do outro, né? E fazer um esforço, né, para compreender e aceitar, né? Então, eu acho que assim, e esse mundo, então, muito mais complexo, né? Traz desafios maiores. E aí a pessoa, digamos, precisa de mais tempo, né? Né? Então, eu acho que é por isso também. Aí, assim, aproveitando o gancho, acho que não dá ainda para a gente afirmar, mas pelo menos uma perspectiva. Se a adolescência está esticando, a fase adulta vai ser esticada também, aí eu me refiro à terceira idade, ou a fase adulta está encolhendo? Na sua perspectiva, o que dá para a gente vislumbrar? Então, eu entendo o seguinte, como nós estamos com a longevidade bem marcada, a gente está vivendo mais, né, e muito mais, tá? Hoje nós temos sociedades com muitos indivíduos com mais de 100 anos, né? Comunidades aí sendo estudadas no mundo inteiro. Sim. Então, assim, como a vida já está se prolongando, então eu acho que faz o contraponto dessa adolescência tardia, vamos dizer assim, tá? E aí eu acho que, né, vamos dizer assim, a pessoa se sente mais autônoma mais tarde, mas em compensação ela vive mais, né? E aí compensa. Sim. Tanto que a gente tem os 80 a mais, né? Agora tem mais os 60 a mais, né? Ô, Cleusa, eu vou puxar a corda agora para o começo. E a infância? Como é que tá ficando no meio disso tudo? Então, a infância eu acho que é uma... É a infância que constrói o ser, né? Até, a gente fala que a até base. pelo menos o que eu lembro nas aulas, né, as aulas com a professora Cleusa, que é o caráter, não, o ser era formado principalmente ali dos 7 aos 9 anos de idade, não era? Sim. Não, na verdade é o seguinte, né? O ciclo vital, ele é um processo crescente, né, de enriquecimento. Mas a base, né, é o começo, é o alicerce, tá? Se a gente considerar que a adolescência já é uma transição para a vida adulta, né, que vai ser marcada por realizações, tá? A gente pode considerar a infância, sem dúvida, como ponto de partida e a base, a raiz, né, dessa construção. Bom, a adolescência a gente pode considerar que começa lá pelos 12, 13, porque antes tem a puberdade. Né? Lembra da puberdade? A puberdade é aquele momento de mudança biológica. Traumas com os meus alunos, né? Nossa Senhora, é verdade. É a faixa etária que eu dou aula hoje. Então. Então é um momento, né, que o processo se acelera, o corpo muda radicalmente e você não pode frear esse processo. Nem tem como, né? Você acorda de mau humor sem saber porquê, né? Mas isso dá angústia, né? Dá angústia, porque você vê seu corpo se transformando, você não pode fazer nada, você não pode impedir, né? Então, essa puberdade hoje
também está muito diferente, Uhum. porque, por exemplo, nós temos crianças, né? Meninas que entram na menarca com 9 anos, quer dizer, muito precoce. Tá. Esse é o indício da puberdade. Tá. Mas eu considerar que a puberdade está ali, vai 10, 12 anos, tá? Tá. Então, a infância seria até os 10 anos, Tá. tá? E nesses 10 anos tem muita mudança. A gente aprende, né? Sentar, Uhum. falar, andar, pular, aí habilidades motoras, escrever, né? Pensar, o pensamento começa a se sofisticar. Tá. A gente adquire o pensamento lógico em torno de 6, 7 anos. Então, tem muita coisa para acontecer, para te equipar, para você depois passar pela transição e virar adulto, né? Então, e essa Muita infância, Ela também está sendo afetada com essa. sim, completamente. Quando se começou a estudar a infância, que não faz muito tempo, Ok. tá? A infância como infância, criança como criança, é uma coisa de 100 anos. É muito recente, Tá. tá? Até então, a criança era vista como adulto em miniatura. Tanto que ela começava já a ter algumas habilidades, com 7 anos, ela se juntava aos adultos e às vezes até participava de atividades de trabalho Sim. e tal. Eu ia dizer isso, né? Já ouvi histórias, né? Sim. Na nossa criança, 5 anos cozinhando, né? Já indo Sim. pra tirar leite de vaca, essas coisas. Mas isso foi o que acontecia sempre até se começar a olhar a criança como uma criança, não um adulto em miniatura, um ser humano, né, na fase da infância, Uhum. tá? E aí, então, começou-se o interesse e a preocupação de cuidar, né? De cuidar da criança, de oferecer condições de desenvolvimento e de saber o que estava sendo desenvolvido, tá? Agora, veja, o que acontece hoje? Os pais estão muito ocupados, a Sim. mãe trabalha fora, né? Aí eles, né, a família tem atividade, sai, e não tem aquela dedicação ao bebê. Tá. Então você vai a um restaurante, como é que você vai entreter um bebê? Você dá tela. o celular. Dá o celular. Exatamente. Tela. Você dá o celular para ele, então, né? Precocemente ele começa a interagir Uhum. com uma tecnologia, né? Olha, eu já vi bebês de 1 ano, bebês de até 2 anos, Ok. bebês de 1 ano que sabe de ligar e ligar o celular, né? De 1 ano e meio que já sabe no YouTube e procurar a galinha pintadinha, quer dizer, é muito precoce, Você sabia né? programar um videocassete com 7 anos? Cara, eu tava pensando aqui outro dia um colega meu mandou um vídeo de um videocassete aberto. Aí ele, nossa, cara, eu levei, sei lá, tanto tempo pra ver. Eu falei, mano, isso aí eu fiz com 10. Mas é porque eu tinha problema, né? O meu videocassete travava, eu tinha que abrir pra funcionar. Então. Mas essa coisa de, por exemplo, muito novo, pra mim, ir ao trabalho do meu pai era brincadeira. Puxa, verdade, né? Eu ia pro trabalho aquele do meu pai momento nas férias. Ser ansioso para ir ver o trabalho, né? E meu pai trabalhava com carro, então eu adorava. A brincadeira era entrar em todos os carros. E meu pai lá trabalhando, aí não, vem cá, me ajuda aqui, aperta esse parafuso, Só solta que esse pra aqui. você isso. não era trabalho, era brincadeira. Era brincadeira, eu Diversão. tava brincando. Então, a criança interage com o mundo brincando. Ela aprende brincando. Ela se expressa brincando, né? A linguagem, né, da criança é a brincadeira. Sim. Então, e a criança hoje sabe brincar? Tem uma coisa, Cleusa, que tem um vídeo, né, da Omo, que é de roupa mesmo. Sim, que eu conheço. Libertem as Crianças, né? Isso. Para quem não sabe, depois, talvez a gente deixe o link por aí para ver se acha. Que é muito legal esse comparativo, que, resumindo, para quem não viu, Alberto, os presos, eles têm direito a 2 horas de sol por dia. E que ele tem lá uma polêmica. Se a gente diminuir para 1 hora, né? Falou assim, não, isso é uma catástrofe em potencial, não diminui, não faça isso. Daí o cara vira para ele, sabe quem tem menos de 1 hora de sol por dia? As crianças. Aí isso dá uma... Você fica... Nossa, o que a gente construiu?
Sim, então isso é terrível, porque uma criança que fica numa creche, Sim. tá, o dia inteiro e não é exposta ao sol e não tem liberdade, né, Sim. para exercer a espontaneidade. Porque ali é padronizado, né? Sim. Brincadeiras, é brincadeiras, um monte de coisa, mas é tudo padrão, né? Sim, a espontaneidade é um dos fatores importantes da criatividade. Então, se você não tem oportunidade de interação e de exercer tua espontaneidade, olha, o seu eu já vai ficar muito impactado com, né, um padrão compacto ali de modo de ser, né? Você tá falando, eu tô pensando na escola que eu trabalho. Na escola que eu trabalho, as crianças não podem correr. Eu acho isso um absurdo, um absurdo, assim. Mas no meu tempo também Eu não brigo. podia, né? Cara, É, na minha mas- É que escola... a gente se estrumbicava, a gente Na rolava. minha escola eu corria, tinha um palco. É, Quantas vezes eu arrebentei o joelho tentando subir aquele palco? O inspetor corria atrás de mim. Só que pra criança correr é Sim, fundamental, cara. claro. E pior ainda, a construção, aí agora falando do prédio mesmo, a construção do prédio da minha escola tem poucas áreas com sol. Ah, nossa. Porque faz sombra, enfim, Sim. problemas. E aí agora você falando, eu falei, poxa vida, acho que eu vou levar meus É. moleques pra fora, sabe? Eu vou tirar da Sim, sala. Porque é sim. preocupante, Porque, olha, realmente. imagina uma criança que nunca experimentou um espaço aberto, amplo. Nossa, eu já vi. É. Né? Porque eu me espantei. Existe crianças aqui na cidade de São Paulo com 7, 8 anos que nunca viu um espaço Sim, aberto. Exato. Vai num Porque, parque. veja, se você corre, Aham. você tem uma sensação, né? Você experimenta os limites do teu corpo, Uhum. né? Para andar mais rápido, andar mais devagar e tal. Quer dizer, o próprio equilíbrio, né? Sim. A própria autocontrole. Gente, então a gente chega, né, depois de adultos sem controle, aí você pensa, da onde vem isso? Que eu já ia Vem até da falta de experiência enquanto criança de testar os seus próprios limites, né? E Creuza, essa fragilidade dessas crianças, a gente está falando da geração de agora, 2023, mais uns 10 anos também. O que eu quero chegar no adulto de hoje, naquele adulto de 20 e poucos anos, Tá, que está fragilizado. tá. Quer dizer, a gente tem um consenso, eu vou dizer senso comum. Sim, Senso comum porque eu não vi números com relação a isso, essa fragilidade. Mas todo mundo está falando que a gente está com uma geração mais fragilizada. sim. O que você vê? Essa geração está mesmo fragilizada? O pessoal fala, tem os mais antigos, essa geração é cheia de mimimi, mas é mimimi ou realmente eles estão se encontrando? Onde que a gente está com essa geração desse momento? E mais, antes da senhora responder, será que essa impressão que as pessoas têm também está ligado a antes não se falava tanto sobre e hoje se fala mais? Eu acho que tem sim o fato da gente estar no momento em que nós falamos mais, tá? Nós ouvimos mais também. Mas eu penso que a fragilização do adulto jovem, né, o adulto jovem de hoje, se dá por outro motivo. Eu penso o seguinte: nós tivemos um avanço intelectual assim fenomenal. Ah, sim. E o avanço emocional não acompanhou. Tá? Então, por exemplo, essa criança privada, tá? Porque esse jovem de 20 e poucos anos também teve. Não é a criança hoje, da década de 2020, que está sem tomar sol. Não. Eu acho que isso já vem crescendo, tá? Porque a mulher entrou no mercado de trabalho firmemente já depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Tá? A gente já tem aí um tempo em que tivemos mudanças na estrutura da família, né? Então, esse adulto de hoje, ele já é essa criança que ficou na creche, que teve menos contato com a natureza. Gente, nós somos natureza. Então, nós temos que ter contato com a natureza, Sim. sabe? Criança que tem nojo de terra, né? Então... Pegar na terra. Eu estourei muito o dedo na terra, mas Sim. você falando, eu também vivi muito em creche.
Em creche, não, em escolinhas, né? sim. Eu já era mais velho. Meus pais trabalhavam. Ou eu Tá, ficava em casa de cuidadores, que era o vizinho, né? Na minha época tinha muito tá. disso. Ou nas escolinhas. Sim. Então, mas as escolinhas do passado tinham menos computadores É. e mais jardim, O meu não tinha nada. né? O meu tinha uma horta. Então, tinha horta. Uhum. Então, as crianças que manuseiam, né, uma horta, dão água para uma flor, Uhum. né? Ela tem uma outra percepção do mundo natural, tá? E aí depois, quando cresce, né, vira adulto, vamos fazer uma refeição, alimentação saudável. Quer dizer, não casa, né? Porque a refeição saudável quer dizer natureza, Sim. quer dizer comer folhas, legumes, não hambúrguer. É. Ai, olha, te falar que é difícil, viu? E até mais uma coisa também que me vem à cabeça. Aham. Porque você fala, é impossível não pensar no espaço que eu trabalho, É, é eu muito tô- difícil. E aí eu penso nas crianças com quem eu trabalho, Tá. nas crianças que eu dou aula e tal. Aham. E, primeiro, na periferia, eu trabalho bem no coração, assim, na Tá. periferia. Já não tem muita oferta de comidas mais saudáveis, assim. Você vai no mercadinho, a parte de verdura é desse tamanho, e você olha pra maçã quando tem, nossa, você fica com dó. Você quer levar ela pra casa de dó, assim, tadinha. Vou cuidar de você. Tá. Porque, assim, realmente não é atrativo. Tá. E as comidas ultraprocessadas, elas estão lá Sim. na 90% do espaço. Então, esse já é um grande dado. Então, a oferta já não é muito Sim. interessante. A alimentação da escola, ela tem uma preocupação de ser saudável. Lá Tá. não pode nada que não Tá. seja saudável, tal. Tem troca, as frutas são frescas. Mas é onde eles se alimentam melhor. É na escola. Assim, Que bom, né? Visivelmente. Então, fruta na escola. Você come fruta em casa? Não. Outro dia eu tava falando lá que eu tive crise renal e tal. Aham. Tava explicando para as crianças o que era e tal. E eu falei, olha, gente, vocês precisam tomar suco de fruta mesmo. Pegar uma fruta e fazer um suco, ou comer a própria fruta e tal. A Manu, eu não, gosto de refrigerante. Então. E é isso. O quanto você começa a perceber na criança a influência da casa. Sim. É mais Puxa um simples. pouquinho mais só. É mais simples abrir a garrafa. Isso. Como é que Dá aquilo? trabalho fazer É mais suco. fácil desembalar do que descascar, não é Ah, essa frase que o pessoal fala? Isso. Então, né? Só que as pessoas não estão informadas da quantidade de açúcar que você está consumindo. Eu percebi. E o quanto o açúcar se transforma em gordura. né? Percebi também. Então, mas isso é muito grave, né? Uhum. Porque esse adulto vai ter problemas de saúde, né? Precocemente. O Cris, eu tava vendo um vídeo, né, de uma galera, um vídeo aqui no centro de São Paulo, ali nos anos 60, não é nem muito longe. Você não tinha pessoas obesas andando ali pela rua. Exato. Né? Pessoas, Nos anos 70. Você Nos pega anos o filme dos anos 70, é todo mundo Sim. magérrimo. assim. Eu não posso fazer filme dos anos 70. Nossa. Ô, Cris, vou voltar um pouquinho para a idade, a gente fica fazendo esse ping-pong, porque Tá. a gente estava falando de espontaneidade. E a criança de regras, aquela criança que o pai cria aquele quadro, aquele planner, né? Sei. Você acordou de manhã, voltou da escola, fez isso, fez aquilo. Sim. Também a gente não tem uma pressão para as crianças ficarem envelhecerem antes do tempo. Sem dúvida, porque esta forma, né, de vida oferecida para a criança não é da vida da criança. Porque a gente falou que Essa criança é o correr, molde- brincar. Modelo adulto, né? Agenda. Uhum, Né? uhum. Então é muito ruim. É claro que se você oferece para uma criança, né, uma atividade extra à escola, um inglês, uma ginástica, né, um esporte, uma ali. natação, é legal, né? Tá. Agora, você criar uma agenda em que a criança tem só intervalos para usufruir do tempo dela, não é nem justo, eu diria. Tá. Né? Só que, então, a intenção dos pais é outra, né? A intenção é assim, não, quero equipar meu filho. Só que a gente tem que pensar
que nós não somos uma máquina. Tá. Nós até funcionamos harmonicamente em alguns setores como uma máquina, mas no sentido de que tem uma organização, tem um processo. Mas nós não somos máquinas, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um fluxo, né, de vida, tá? Que intercale atividades com pausa, né? Tem até o ócio criativo, tá? Então, a criança, mais que nós, ela cria o seu mundo, ela está criando o seu eu. Então, ela precisa ter experiências, mas ela tem que ter proteção, mas ela não pode ter aprisionamento, né? Ela tem que ter limites, não aprisionamento. Uma agenda para uma criança, às vezes, é a mesma coisa que um aprisionamento, né? É importante você falar de limites, né? Que também tem pais que acham que é o oposto, sim, né? Acha que não vai pra... Isso. Eu acho que para uma família, pode ser que esteja alguém que tenha família assistindo a gente, o interessante, então, é tentar encontrar esse equilíbrio entre, como posso dizer, eu quero dar uma atividade, por exemplo, puxa, eu tenho filho, eu quero que meu filho faça uma natação, pô, mó legal, tal, não sei o que, é importante. Sim. Mas eu também não quero, eu quero que ele faça uma natação, eu acho legal que ele faça futebol, o meu próprio filho escolheu fazer música e quer fazer inglês, tal, não sei o quê. Porque eu quero equipar o meu filho, não quero desprepará-lo, mas também eu não quero deixar a semana dele tão planejada, tão regrada quanto a minha. O que fazer? Como então, surtar? Bom, primeiro lembrar que a criança é criança, que criança precisa de liberdade, tá? E criança está construindo a si própria, tá? Segunda coisa, né? A linguagem da criança é o lúdico, a brincadeira. Então, tudo que a criança fizer tem que ter tom de brincadeira. Então, ela vai fazer natação, mas o instrutor ou instrutora é alguém que sabe lidar com a criança. Não vai falar, não, você tem que fazer 100 metros. Não é assim, hein? Nem adulto gosta disso. Ouvir, então... adulto não gosta disso. Então, aquele que lida com a criança tem que oferecer esse desenvolvimento intelectual ou físico, né? Dentro do contexto da criança, de maneira lúdica. Aí fica tudo uma brincadeira, fica ótimo, né? Então, da pressão, né? Isso, então dosar vem junto com tratar a criança como criança. É interessante o exercício, reparar, observar um adulto falando com criança hoje. Os adultos falam com a criança como se estivesse falando com outro adulto. Então, veja, entenda, meu filho. Tá? Você não pode fazer isso porque causa isso, isso, isso. Quer dizer, não que você deva deixar de falar que as consequências. Sim. Só que você tem que adequar a linguagem, ao afeto, né? Você tem que falar assim, então, você viu? Você viu como você se machucou? Por quê? Porque isso aqui... Tá? É maior do que a tua possibilidade, né? Você queria pular o muro e achar que não ia acontecer nada. Aqui é muito alto. Quando a gente, né, pula, o nosso peso aumenta. Você sabia? Então, o nosso peso aumenta quando você cai. Porque tem uma força lá no chão que puxa. Chama gravidade, tá? Então, veja, brincando, você vai ensinando e essa criança vai aprendendo. Deixa eu abrir aqui os slides e te mostrar por que você vai. Segundo slide 1, a força... Porque a aceleração da gravidade, 10. Olha, você falando de novo, eu fiquei pensando... Você tá surtando hoje, eu tô aqui sofrendo, cara. Eu tô aqui, nossa senhora, eu faço tudo errado. Ainda bem que a Sabrina não veio, né? Não, e assim, ainda bem, eu não tenho filhos, e não quero, mas eu trabalho com criança. Sim. E eu dou muita bronca. Nossa, cara, você é chato, né? Eu sou chatão. Você é velho da bronca, né? E eu falo com eles. Você fura a bola assim, do criança quando cai no seu quintal também? Não, mas eu estouro a pipa, aquele sacanagem. Não. Mas assim, eu falo com os meus alunos, às vezes eu
dou uma surtada, elas Ah. brigam, enfim, né? Porque, né, paciência também tem limite. Mas agora eu vou começar, a próxima, vou voltar da aula, eu já vou pensando nisso, assim, eu vou brigar com eles, mas diferente, assim, vou chamar a atenção, Sim. mas eu vou repensar as minhas ações, porque talvez eu esteja tratando eles como adultos. Isso, sim. E é isso que você falou, eu falei, puxa, eu acho que eu tenho feito isso com os meus alunos. Dando bronca, né? Porque aí você está cobrando. Isso. Porque você tem uma expectativa, né? E a criança, ela está crescendo. Ela está se apropriando de si e do mundo. Sim. Ela está numa tarefa, nossa, gente, que é a base da nossa vida. Portanto, a gente precisa dar uma mãozinha, né? Tá. Você tem que... Então, se você explica, sabe? Se você explica, ela já vai assimilar diferente. E aí você não vai precisar dar bronca. Eu ia dizer, né, que a culpa então é dele, de eu estar recebendo, que eu estou ali no ensino superior, recebendo esses pré-adultos já estressados, surtados. Sim. Talvez. Sua culpa é sua. Desculpa. Minha culpa. Ô, Cleusi, indo ali, chegando nessa geração, voltando lá àquilo que eu tinha perguntado, né, muita gente falando, a geração de mimimi, é a geração que está se conhecendo. Claro, a gente entende que não são as crianças de agora, foram as crianças de 10 anos, né, atrás. Mas por que a gente tem a impressão que essa galera tá mais sensível? Por que eles estão se machucando com uma facilidade tão grande como algumas pessoas dizem? Realmente estão se machucando? Então, a ansiedade está tão presente assim? Sim, eu acho que sim. E por quê? Lembra que eu falei? Intelectualmente o negócio, boom. E emocionalmente não acompanhou. Então, então, essa criança que levou muita bronca, que não teve sol, que não brincou, né? Que não se descobriu, né? Essa criança que não pôde explorar a si própria e não construiu essa fortaleza inicial, essa base, ela vai estar mais sensível, claro. E ela nem vai saber por que está. Isso piora a situação. Então, por exemplo, né, é comum na adolescência a gente ter crises de depressão. Porque na adolescência a gente tem perdas muito significativas. A perda dos nossos pais da infância, aqueles mais aconchegantes, a perda do nosso corpo da infância, né? Então, a gente já tem perdas. E a transição, às vezes, assusta. Tá? Então, a adolescência já é um período de exigência, de desafio muito grande. Aí a pessoa já vem da infância pouco equipado emocionalmente. Não explorou com liberdade o mundo, sabe? Não ousou, foi aquela criança, talvez, que se acomodou às exigências, foi obediente, tá? E aí ela chega na adolescência, já fica meio abalado em dobro. Aí ele vai entrar na vida adulta mais sensível, mais suscetível, né? E não vai dar conta dos seus próprios sentimentos e emoções, né? Então a ansiedade vai ficar alta, a insegurança idem, né? Então é muito importante que esse jovem saiba que ele está sim, sabe, vivendo um desafio, que ele teve uma trajetória talvez não tão favorável a equipá-lo de maneira a ele estar mais seguro, então ele tem que buscar ir atrás do prejuízo. Como que vai atrás do prejuízo? Autoconhecimento. E autoconhecimento... É o jeito de sair disso, né? Esse autoconhecimento. Sim. Porque eu tenho sentido, Cleusi, e aí ver comigo também se minha visão está deturpada ou não, que além de estar mais sensível, eles estão se auto-sabotando com muita facilidade. Eu vou citar um caso, né? A menina a pessoa esqueceu uma chave lá no interior, ficou desesperado, né? Porque não conseguia entrar em casa, né? Não conseguia entrar em casa, começou a surtar mesmo. Eu falei, calma, por que você só não pede pro motoboy vir? Você tá com seu celular? Tá com carga? Pede pro motoboy trazer. Então, assim, tudo bem que eu de fora, quem tá de fora... Consegue ver, né? Consegue ver, sim, né? Eu sim, falei isso pra pessoa, falei, tudo bem, eu tô tranquilo, tô de fora, eu consigo ver soluções. Às vezes eu peço pra alguém pensar às vezes a gente tá aqui querendo alguma coisa, eu peço a opinião do Alberto, porque às vezes eu tô tão dentro que eu não consigo ver, eu entendo isso. Mas o desespero, a necessidade, começou a falar que,
o mundo é todo contra mim, as coisas só dão errado. Ah. Eu falei, calma, é só fazer isso. Aham. Você não acha que também tem essa dificuldade de enxergar que existem sim coisas que eu posso fazer e soluções? Então, Wellington, no passado, não tão distante, a gente vivia no núcleo da família e a família se relacionava minimamente com a vizinhança. Tá? E a sua família também tinha agregados ou ampliações, tipo primos, tios, vovó, tudo numa convivência. Então a gente tinha muitas situações de aprendizado. Tá? Alguém de repente não esqueceu a chave, mas um dia esqueceu alguma coisa importante em algum lugar e viu como os adultos lidaram com aquilo. Tá? Então, aprender a solucionar os problemas do dia a dia também vem dessa vivência. O que acontece hoje? A família está ali, ó, tá? Se tem pai e mãe junto com o filho, já é uma grande coisa. Porque hoje nós temos muitas famílias, como a gente chama, mononucleares. Sim. Só mãe ou só pai. Tem a mãe ou o pai, os filhos, que às vezes são apenas 2, e só. Sai todo mundo, às vezes os jovens ficam no videogame, no celular, não interage com ninguém, interage pela tela com coisas específicas. Sim. Tá? E interage pouco com a mãe ou com o pai, não tem esses problemas são resolvidos individualmente, e às vezes ninguém fala, ou fala assim, sabe que eu esqueci minha chave, mas eu resolvi. Sim. Não conta. Olha, eu estava desesperada, arrancando os cabelos. Aí falei com o Wellington, nossa, sabe o que o Wellington me falou? Entendi. Para chamar o motoboy. Nossa, que ideia. Quer dizer, não tem isso. Então, esse jovem entra no mundo exigente do jeito que está, complexo do jeito que está, e sem esses exemplos de soluções de problemas cotidianos. Porque o jovem, eu estou pensando numa pessoa que está jogando videogame. Tá. Ela resolve muitas questões, ela tem muitas opções de soluções, ela vai lá, toma decisão, resolve problemas. Às vezes, jogos que são para isso mesmo, para estimular. Mas coisas do dia a dia, assim, prática, assim, bobas. Sim. Não. Aí ele tem dificuldade para dar um jeito numa chave. E outra, né? Por exemplo, esse jovem tá lá no videogame, ele aprende estratégias, tem agilidade motora e tal, só que talvez emocionalmente, né? Então, na hora da esqueceu a chave, entra em desespero. Não consegue respirar e falar, pera, o que eu posso fazer? Sim. E não que o videogame seja um problema, não que... sim. Até porque sim. São... Não, só que são habilidades diferentes, feitas em espaços diferentes. Aliás, é bom até lembrar, não estou dizendo mal, falando mal do videogame. Sim. Aliás, videogame é ótimo para aprender a falar inglês. Sim. Eu devia ter jogado mais. Eu conheço eu aprendi um monte de gente que tem um inglês fluente porque joga videogame, né? Então, é que o videogame traz problemas específicos também, né? Sim, tudo em excesso, né? Isso o que eu ia falar, assim, eu gosto muito de tecnologia, eu incentivo o uso da tecnologia para as crianças, né? Eu gosto dessa interação. Eu fui criado pela babá-visão, né? Na minha época, eu ficava em casa sozinho. Sim. Com 8, 9 anos, era normal ficar em casa assistindo televisão, assistir o Bozo, e tanto Pica-Pau mudou meu caráter. Meu Deus do céu. Mas eu, embora eu não sou conservador, gosto muito de incentivar a tecnologia e esse acesso, vai descobrir, conheça, mas eu ainda defendo aquele momento da mesa, a mesa do jantar. Isso está fazendo muita falta para as pessoas? Eu acho que sim, inclusive porque ao nos alimentarmos juntos, a gente produz um hormônio do bem-estar importantíssimo, chamado ocitocina. Olha só, então hoje, qual é o prato principal de hoje? Ocitocina. Sim, não sabia. Nós produzimos ocitocina em várias situações. Quando a gente amamenta, quando a gente é amamentado, quando a gente namora,
quando a gente conversa com amigos Puxa. e quando a gente se alimenta junto. Olha. E a ocitocina é chamado, né, hormônio do amor por causa disso, porque é um hormônio do bem-estar que é produzido nesse contato, né? Esse contato afetivo, profundo, né? E Então é muito legal. quando eu falo mesa, né, assim, eu realmente estou falando da mesa de jantar, né? Eu Sim. não sei se você Sentar. entendeu ali o que eu estava querendo dizer Sim. de reunir, mas não quer necessariamente dizer, não precisa ser necessariamente a mesa, mas eu posso sair de repente com a família, ir para um restaurante, ou ir para uma Claro. lanchonete e Sim, gastar eu ali, estar eu junto. estar junto, Estar junto. não comer. Mas estar junto e se alimentar. Isso que eu ia falar. É. Tá ali num ambiente, a gente pede algumas coisas, vai comendo e conversando, Sim. gastando. Porque também tem uma Exato. questão. O cara pode pensar assim: eu almoço, janto com a minha família, todo mundo sentado na frente da TV. Ah, Entendeu? Então acho que é importante Uhum. também dizer isso. Isso. É sentados, sem telas. Sim. Isso. É realmente aproveitar a refeição e a Isso. companhia A alheia. interatividade, né? Que é aí que vem também alguns dos aprendizados, Ah, né? O que aconteceu no dia a sim, dia, sem aquela dúvida. conversa. E Falar saber de ler, sentimentos, né? saber ler, né? Saber ler o outro. Uhum. De repente a mãe tá lá, quieta naquele dia. Não abre a boca, Uhum. né? E aí dá para pensar, né? O que aconteceu? Uhum. E aí dá para perguntar. Por que você tá tão quieta, né? Desenvolvimento da empatia, né? Claro, Empatia né? é observação. Aconteceu alguma coisa? Uhum. Sim. Né? Perguntinha Sim. ótima. E aí a mãe pode até dizer, olha, prefiro não falar nada ainda, mas pelo menos ela viu a preocupação, Sim. né? Tem a troca afetiva, né? Quer dizer, a casa não é um lugar para a gente dormir, né? Não Muita é um gente já esqueceu dormitório. disso, né? Né? Se transformou tanto nisso ultimamente. Olha, um dia desses eu liguei para uma pessoa e o irmão atendeu. Aí eu falei, então eu precisava falar com seu irmão e tal. Você pode deixar um bilhetinho para ele? Não, não posso. Prefiro que você ligue de novo e fale com ele, tá? Nossa. Mas isso é a praticidade de hoje. Para que ele vai se dar o trabalho de fazer um Entendi. bilhete, deixar para o irmão, entendeu? Às vezes ele está de briga com o irmão, então não vai fazer essa gentileza. Não, é prático. Não, você quer falar com o meu irmão? Então você liga e fala com ele. Liga de novo. Liga de novo. Fale você. Caramba. Né? Quer dizer, é um pouco a amostra, né, dessa praticidade que é levado ao extremo e que corta a possibilidade, né? Da troca, do afeto, Aham. né? A gente Da faz mais camaradagem, né? também. Mas a gente faz mais ainda. Tem gente que, mais novo principalmente, detesta falar ao telefone. Ah, é. Verdade. Ela prefere que você mande um WhatsApp, escreva. E aí tem o problema da escrita, porque eu tinha uma namorada que dizia que palavras mentem, tom jamais. Aham. Então, o fato de você não falar, Isso. não tem a tonalidade, o cara pode ler de um outro jeito. E Sim. Roberto, vai até mais longe, né? Teve gente que tá desesperada. Te mandei não sei quantos WhatsApp, eu te mandei o WhatsApp, você não respondeu, tá mó desespero. Por que você não ligou? A pessoa até esquece, né? Que esse troço pode fazer ligação, né? Exato. Ô, Cleusa, a gente puxando ali um pouco nesse negócio da empatia, mas depois a gente volta nessa questão da construção aí da ansiedade. Tá. O pessoal tá falando muito de empatia, e eu tenho uma frase um pouco cruel, né? A empatia, eu pratico empatia desde que ela seja do meu jeito. Eu tenho visto muito isso. Né? Lá quando a gente trabalhava ali na faculdade, a gente falava um pouco disso, né? De algumas pessoas que eram excluídas Sim. e eram, na verdade, mal entendidas, né? Sim. Então, assim, eu te aceito, desde que você seja do jeito que eu quero. Então, isso não é empatia, né? Pois é. Mas Isso não é empatia. essa deturpação da empatia, as pessoas estão... As pessoas pegam palavras pela internet e vão usando Sim, cuidado, né? sim. Mas qual é a falha dessa empatia e o que é empatia mesmo? Então, empatia é você sentir o que o outro sente. Exatamente. Tá? Por isso que o exemplo melhor é se colocar no lugar do outro. Tá? Então, assim, você está triste porque aconteceu uma desgraça com você. Então, é você sentir essa desgraça dentro de você. Sim. Compartilhar esse sentimento e falar, nossa, realmente eu estaria até talvez pior e tal.
Tá? Ou você fica alegre, você ganha na loteria, você sai pulando junto com o seu amigo, como se fosse com você, tá? Então, a empatia é sentir a mesma coisa que o outro está sentindo. E isso é uma capacidade que a gente desenvolve e que começa lá nos primeiros meses de vida. Primeiros meses? Então. Uau. Então, o contato que uma mãe ou cuidadora tem com o bebê vai sendo o alicerce dessa capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque, olha, um bebê saudável, ele tem uma mãe capaz de sentir empatia. Tanto que a gente não ouve. É dor de barriga. Não, ele está fazendo manha. Como é que a mãe sabe que aquele choro? Por causa da empatia. Entendi. Inclusive, tem um autor que eu estudo, e ele diz que a mãe, né, desde a gravidez, desenvolve um estado chamado preocupação materna primária, que lhe coloca na condição afetiva de ter essa empatia. Porque se ela não desenvolve a atenção, a preocupação materna primária, o bebê vai chorar e ela não vai saber. E vamos abrir um parênteses, que as mamães de hoje, elas fazem 1 mês de licença e já querem vir trabalhar de novo. Algumas, não vamos generalizar. Claro. Então, essa mãe que está, eu quero voltar a trabalhar, nossa, Deus me livre, ficar em casa. Não, vou deixar o bebê com a vovó, que a vovó cuida bem, né? Vou deixar na creche. Né? Essa mãe apressada não dá condição dessa criança criar esse vínculo com ela, né? Tomara que alguém tome o lugar dela e faça, né? Então, a falha da empatia está ali, lá no desenvolvimento precoce. Trouxe isso porque eu vejo muitos alunos, né, falando, tem que ter empatia. Eu falo, mas você entende o conceito de empatia? É uma palavra bonita de se usar, né? Você tira ali da internet, coloca nas redes sociais. Hoje em dia tudo nas redes sociais, mas você está praticando mesmo empatia. Você se colocou no lugar do outro, você está sentindo, o outro fez isso, mas por quê? Qual o motivo? E ele realmente fez ou você que está interpretando? As pessoas hoje julgam com muita Sim, mas isso já é pensar. Já não é sentir a empatia. Quando você já começa a julgar, bom, mas o cara também, né? Por favor, né? Aí já não é empatia, né? Você tá no outro plano. Eu fico pensando nessa questão da empatia. Eu acho que eu vejo mais nesse sentido. Eu escolho com quem eu quero ser empático. Acho que é mais nesse lugar. Não, você até pode fazer isso. Por exemplo. Não que seja certo. Não, sim, mas, sim. Né? Não se trata também de ser certo ou errado. Vamos supor que tem alguém que vive aprontando com você. Tá? Aí acontece alguma coisa com essa pessoa, você até fica, puxa, que chato, né? Nossa, que coisa aconteceu. Mas até você chegar a ele e mostrar empatia, às vezes não faz sentido. É uma pessoa que sempre apronta com você, de repente, sabe? Vai ser falso até. Tá? Então, esse escolher, escolher sentir ou não empatia, como a gente também não escolhe sair para beber com qualquer um. De fato. A gente não escolhe convidar qualquer um para vir na nossa casa. De fato. Não é? Então a gente não é seletivo. Então a empatia também. Tudo bem. E tudo bem. Eu acho que a palavra, aí a questão é o tudo bem. Né? As pessoas não entendem que não é assim, mas tudo bem. Isso. Eu acho que. Pode falar, por favor. Então, porque nós somos humanos. Ou seja, limitados, necessitados de aprender e evoluir. Entendeu? Então, de repente, tem um dia, sei lá, você até tem um mau pensamento. Vamos considerar, tá? Sei lá, você pensou um negócio que não é muito legal. Mas você é de carne e osso, entende? Então, eu acho que o importante é isso. A gente saber, tá? Que a gente pensou um mau pensamento, que a gente não tem empatia o tempo inteiro, que a gente é seletivo, etc. E assumir isso, né? Deixa eu, pra os dois já encerrar, fiquei até com medo, né? Pra gente começando a encerrar, você acha que
é importante, assim, como posso pôr isso? Eu tô tentando formular Tá. o que eu queria dizer. Porque a gente... A palavra fundamental, então, para a gente conseguir lidar com o mundo, na sua opinião, então, é buscar o equilíbrio de emoções, equilíbrio, estar em equilíbrio, seria uma grande chave? Sim, só que eu não gosto muito dessa, como é que se diz? Dessa frase. Sabe por quê? Porque parece muito ideal. Eu acho que o importante nessa vida é você ter um diálogo íntimo com você, tá? É você ser sincero, porque às vezes ter equilíbrio não é possível. Tem horas que a vida é muito desafiadora e a gente não consegue encontrar, né? Complementando aí, Sim. A gente vive uma ditadura da felicidade? Sem dúvida, que eu acho que tem que ser questionada, né? Porque essa felicidade, às vezes, é mal interpretada. Gente, ser feliz é um negócio momentâneo. Eu tenho o direito de ficar mal. Claro, tá? Agora, esse ser feliz que eu acho que poderia ser uma meta de vida, é o estar de bem com você. Legal. Tá? Não é... mais do que o equilíbrio. Não é estar pleno. Não existe isso, gente. Sabe? Tá pleno. Estou plena hoje. Não, gente, não tem. Tem assim, olha, estou de bem comigo, tá? Até, né, não estou muito satisfeita com as minhas gordurinhas e tal, né? Mas, né? Sei lá, estou levando a vida como eu acho que deveria ser. E tem projetos que ainda não aconteceram. Estou à busca, tal, né? Tem o tal defeito que eu preciso trabalhar, tal. É isso, né? Viver bem é isso, né? Agora, sabe o que eu queria falar? Uma coisa? Claro. Quando vocês falaram, então a gente vai conversar sobre a juventude. Eu acho que eu queria deixar uma ideia aqui para quem trabalha com a juventude. Opa. Tá? Ou até com a infância, né? Tá? Nós estamos num momento de vida humana em que nunca tivemos tantos jovens. São 1,8 bilhões de jovens no mundo inteiro. 1/4 da população mundial. Isso quer dizer que nunca mais nós teremos essa quantidade de jovens, porque estão nascendo menos crianças. Tá? Sim. Então, esse jovem que está um pouco atrapalhado, sabe? Ele precisa que a sociedade lhe apoie, lhe ajude, sabe? Então, eu acho que quem trabalha com crianças e jovens precisaria lembrar e saber disso. Eu não sabia. De que nós temos que fazer um esforço e olhar esse jovem não como aquele nem. Eu não gosto dessa expressão, sabe? Não, ele não é nem. Ele é alguém que está sendo desafiado, ele é alguém que participa hoje de um numeral significativo de população mundial e que a gente pode fazer alguma coisa por ele. Legal. Né? Eu falo sempre que investir, né, no jovem, a gente está investindo ali no futuro, né? Sim. E eu tenho visto muitos alunos ali, às vezes, passando mal, tendo crise de ansiedades, né? Já aconteceu assim de eu parar algumas aulas, né, e ter que... Vou citar um exemplo que eu estava na rua, indo para o trabalho, indo para a faculdade, um aglomerado de gente em volta ali de uma pessoa, né, e depois eu falei assim, posso ajudar? A gente sempre vai com cautela, né, para não invadir o espaço do outro. Né, daí tinha uma pessoa da faculdade junto, falei, professor, ajuda aqui. E tudo que eu fiz foi conversar com essa pessoa. Falei, oi, fulano, qual o seu nome? Tudo bem? Eu sou o Wellington. Olha, vou conversar com você. Como é que você está sentindo? Fui tentando entender e fazer ele entender. Isso aí. Né? Então, assim, às vezes as pessoas estão perdidas num ambiente, às vezes, pequeno, que basta que ela rompa ali aquela... Não que não fosse o caso, que ele realmente estava passando mal. Não era nem do menino, não era menino, nem nada. Ele estava passando mal. Certo. Mas alguém que pare e faça esse processo, né, de, olha... Escuta. Isso aí. Você sabe o que você está sentindo? Vamos encontrar juntos. Acho que é isso, encontrar juntos. Que é o que a professora falou, né? Precisamos dar uma força para essa galera, né? Isso aí. Sim. Olhar um pouquinho mais. E lembrá-los que eles devem, né, ter um diálogo com eles próprios, né? A melhor pergunta num momento difícil é: nossa,
que está acontecendo? Uhum. Sabe? E como é que eu entendo isso? E o que eu posso fazer? Né? É engraçado que eu falei isso para essas pessoas, né? Falei, você sabe o que está acontecendo com você? Né? Você consegue entender que você não está respirando? Vamos primeiro tentar respirar? Que legal. Né? Muito Acho que legal. esses encontros todos... Tudo bem, isso demanda tempo, a gente entende que os profissionais estão por aí estressados pra caramba, né? Mas- E demanda também conhecimento. Conhecimento, precisa sim. fazer terapia, né? E não basta só. Sim. Sim. Porque eu faço terapia, mas eu não teria talvez a mesma resposta que você teve na mesma situação, entende? Sim. Porque me falta ferramenta. Essa questão que a professora falou, né? Sempre estudar a vida inteira, eu acho que é um dos pontos importantes, a convivência. E, nossa, até me fugiu agora que eu ia falar no meio dessas questões todas ali do autoconhecimento. E do ajudar o próximo. Gente, eu realmente perdi o fio da meada aqui. Nossa, se eu for falar disso, eu fui realmente pensando no que você falou ali sobre ajudar o próximo ali, né? Mas é que é muito complexo mesmo, eu acho que... né? Eu acho que, olha, a vida é isso, sabe? A gente entra e sai de vácuos e a gente faz alguma coisa com a vida, né? Procura uma resposta e não achou a melhor, continua. Sim. É isso aí, né? Tinha uma frase que eu usava que é assim: eu vivo na eterna busca da resposta, só que eu ainda não sei a pergunta. Isso aí. Isso aí A pergunta é muito importante. Sim. Aliás, quem tem a pergunta já tem metade do caminho, né? Já sabe para qual caminho ir. Para essa galera que está aí nesse momento de entrando para o mundo do trabalho, procurando faculdades, entrando nessa psicodélica vida de adulto, né? Qual caminho? E lembrei sim. Né, agora que você falou do psicólogo. Até então, na minha época, quem ia pro psicólogo era porque a pessoa estava meio pancada. Porque tinha esse estereótipo ali em cima. Hoje as pessoas já aceitam muito mais, né? Sim. Tá mais tranquilo isso, a aceitação. Sim, E é um bom caminho realmente para essa galera. É o primeiro caminho, aliás. Sim. Olha, a gente aprende com a vida o tempo inteiro. Sim. Às vezes um bom papo com um grande amigo é terapêutico, tá? A terapia não acontece só dentro do consultório, num relacionamento com o psicólogo, né? Mas o trabalho do psicólogo pode ser útil, sim, porque a gente se prepara, né? Estuda para ajudar o indivíduo começar a fazer esse diálogo com ele mesmo de maneira produtiva, né? De maneira a identificar as perguntas e buscar as respostas. Então, fazer terapia é um caminho, sim. O único, não. Olha, fazer yoga também é bom porque você tem uma interiorização, uma boa conversa, como eu falei, é terapêutico, né? Vai pro bar. Pode Sim, acho que isso acontece exatamente pelo benefício, né? Então, a gente tem que ter um interlocutor. Acho que isso que é importante. Tá? Nós somos seres de relacionamento. Nós não vivemos sozinhos. Então, nós precisamos de interlocutores. Então, o interlocutor pode ser o amigo do bar, pode ser, sei lá... garçom. Sim, pode ser uma tia, Sim. Aquela tia sábia, que sabe ouvir. E pode ser o psicólogo. Legal. Cleusa, você faz muitos estudos nessas áreas, né? Pesquisas, você tem livros. Fala um pouquinho pra gente aí, né? Então, seus trabalhos. Tá, eu tenho mestrado e doutorado em criatividade, né? Então, o assunto que eu entendo bem é criatividade. Então, eu tenho vários livros, artigos, capítulos sobre criatividade na educação, né? Na vida cotidiana e tal, né? E também, como trabalho na educação, falo de temas da educação ou na saúde, falo de temas da saúde. Gosto muito de falar, né, de fazer a interface com a atualidade, né? Porque eu acho que a gente ficar de olho no que a gente está vivendo, no que está acontecendo, ajuda, inclusive, a gente entender, né, o momento que a gente está vivendo, o cenário do mundo, né? Eu acho que ter o cenário do mundo é muito útil, te posiciona muito, né? Então, meus textos são nessa área
Quem quiser, nós temos livros gratuitos. Legal. Então, eu tenho uma pequena editora, né? Tá. Uma editora de textos universitários, geralmente produção de pesquisa, né? Então, é no Gênio Criador Editora. Se você entrar, né, ali no www.geniocriador.com.br, vai ter uma parte de livros gratuitos. Então, você faz o download que você quiser, fica à vontade, pode dar de presente Legal. os livros, né? Legal. E é isso aí que eu tenho produzido. Você estudando ali nessa área da criatividade, por que a criatividade? Então, no tempo que eu fazia o doutorado, as pessoas brincavam muito comigo. Você está estudando criatividade, por quê? Você quer ser criativa? Eu pensava, meu Deus, por que eu estudo criatividade? E aí eu descobri, né, ao escrever o meu doutorado, eu descobri que de criança eu tinha uma brincadeira que era cozinhar flores. Olha. Então, minha avó, né, ela produzia sabão caseiro. Sei. Só que, não sei porquê, mas ela produzia num fogãozinho de lenha que ela fazia ao pé de uma mangueira. Uma Puxa. mangueira enorme que tinha no quintal dela. Pessoal, mangueira não é Não é de jardim. Não é de jardim, É não. uma árvore, né? Árvore de manga, isso. Porque a galera não sai de casa, né? Então, e ela fazia então esse fogãozinho a lenha e cozinhava lá o sabão. Tá. E ela arranjava uma lata. Antigamente tinha muita coisa em lata, né? Sim. Óleo, biscoito e tal. Então ela dava uma lata menorzinha para nós, punha água, e a gente brincava de colocar flores. E eu ficava, assim, entusiasmada, porque eu botava uma flor vermelha e a água ficava roxa. Nossa. Depois eu Legal. colocava. As experiências. Eu colocava uma flor amarela e ficava marrom. E eu ficava fascinada com aquilo. Então, quando eu entrei, né, no primário, que na época, né, primeira série, tá? Eu queria ser química. Eu queria fazer experiências, ó, remontando essa experiência lá de cozinhar as flores. E aí, no doutorado, eu levei em conta, né? Então, tive esse insight. Nossa, então faz tempo que eu quero saber dos processos criativos. Interessante. Entendeu? Então, foi assim. Que Uma legal. curiosidade. Olha, Estouramos um tempo. tá cobrando aqui. Já jogou várias vezes aqui pra mim. É. Beleza? Com criatividade, eu digo que uma satisfação ter você aqui. Muito gostoso esse bate-papo. Tem muita coisa que dá pra gente destrinchar ainda, fica aí para outros convites. Mas espero que o pessoal de casa também tenha gostado muito. Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, porque a gente gostou. Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Eu gostei demais. Gostei Eu muito. também adorei. Eu também gostei muito, Que foi bom. super estimulante, né? E, claro, fica aceito o convite, tá bom? As portas do estúdio estão abertas para você sempre obrigada. que quiser. E obrigada pelo convite, eu gostei muito. Espero, né, que a audiência também goste. Claro, Vamos gostar, né? com certeza. Tá ótimo. Muito obrigado, querida. Obrigada a você. Gente, e esse foi o Nem Fui Pra Aula. Tchau!